Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita alegria que nosso centenário sodalício se reúne em sessão solene e tem a honra de recebê-los nesta noite no Polo Cultural Casa da Fazenda do Morumbi, a fim de comemorar o Dia do Livro, do Professor, do Médico e Mês da Ecologia. Senhoras e senhores, desde sua fundação, em 1910, esse sodalício sempre teve no comando homens da envergadura de Arino de Melo Franco, José Honório Rodrigues, Luiz da Câmara Cascudo, Fábio Bonifácio de Olinda Andrada, Marco Antônio Rongel Pestana de Campos Sales, Geraldo Guimarães da Silva, Júlio Elito, Roberto Líbero Oropalo, Francisco de Assis Chiarato, Raul Bernardos, Nelson de Sena e agora Coronel PM Paulo Telhada. Com o apoio desses grandes nomes supracitados, a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História participou e desenvolveu inúmeros trabalhos que objetivaram o resgate da memória, da história e da preservação da tradição e cultura do nosso país. Tais como o traslado dos despojos do nosso imperador, Dom Pedro I, de Lisboa, Portugal, para o mausoléu do Museu do Ipiranga. Senhoras e senhores, a fim de evocar esses valores morais e cívicos daqueles que integraram nossas fileiras e que agora passam a participar de nossa luta em busca de um mundo melhor, mais justo e perfeito, é que convidamos a fazer parte da mesa oficial membros e autoridades. Sendo assim, solicitamos a presença do professor Michel Chelala para recebê-los e encaminhá-los aos seus lugares, ao qual pedimos uma salva de palmas. Para que tomem posse na mesa, convidamos o presidente do Conselho Superior da Academia Brasileira de Artes, Cultura e História, o professor doutor acadêmico Paulo Oliver. O professor Paulo Oliver é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Médico da Unicastelo, ex-professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito de São Carlos, ex-diretor da Escola Paulista de Turismo e atual presidente da Comissão de Estudos sobre Planos de Saúde e Assistência Médica da OAB de São Paulo. Para que faça parte da mesa de honra, convidamos a acadêmica, professora doutora Diva Benevides Pinho. Idealizadora do Instituto Carlos Ediva Pinho. Convidamos o jornalista Jorge Augusto de Castro, Superintendente Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura para o Estado de São Paulo. Convidamos o coronel da Polícia Militar, Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Convidamos o doutor Plínio Rangel Pestana, advogado e membro do Conselho da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Para que faça parte da mesa, convidamos o doutor Luiz Vergueiro, auditor fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado. E para finalizar, convidamos o professor doutor Oduvaldo Cacalano,
reitor do Centro Universitário e presidente da Fundação Santo André. E para que faça a abertura oficial desta noite solene, passo a palavra ao presidente do Conselho Consultivo da Academia neste ato, na presidência, o professor doutor Paulo Oliver. Meu boa noite a todos. Em nome da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, declaro aberta esta sessão solene e devolvo a palavra ao cerimonial. Dando continuidade, solicitamos posição respeitosa para a execução do Hino Nacional Brasileiro, com a letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Pirangas mares plácidas, um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, Brasil cruzou intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em nome do Egrégio Conselho da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, convidamos para saudar os presentes e discursar sobre as efemérides históricas o professor doutor Paulo Oliver.
só. Tá, ainda tá bom. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Quero saudar as autoridades presentes na pessoa da acadêmica professora doutora Diva Benevides. E isso uma homenagem às mulheres, que hoje já é a maioria na OAB, uma boa parte está se aproximando da metade na medicina, e as professoras, então, nem se fale, né, na área do professorado. Então, é a homenagem da academia na sua pessoa. Muito obrigada. E a nós, os demais, peço permissão para cumprimentar, na pessoa do reitor do Centro Universitário, professor doutor Oduvaldo, que receba também nosso carinho, nosso afeto, e não vou me alongar muito, porque eu já venho também de outros lugares, e queria honrá-los também nesta noite em nome da academia. Em primeiro lugar, ontem foi o Dia do Médico. Peço permissão para cumprimentar os médicos, que eu estou vindo agora de uma solenidade que está tendo no Transamérica, dos 80 anos da Associação Paulista de Medicina. Lá se encontram os membros do Conselho Federal, Conselho Estadual, da Associação Brasileira de Medicina, dos institutos e aqueles deputados que fazem parte da Frente Parlamentar para a Saúde, o qual nós, em 8 mãos, ajudamos, com o apoio da OAB, elaborarmos um projeto suplementar, porque os médicos não tiveram a felicidade de receber os 10% do projeto de lei 29, que na última hora a presidente deu apenas 1% dos 10% que se esperavam há 10 anos. Então, 9 anos foram perdidos no caminho e ficou 1% só. E agora surge um projeto de iniciativa popular, com o nosso apoio, a nossa comissão da ordem, junto com os conselhos de medicina de nosso país, e estamos lutando para que se faça cumprir o artigo 6º da Constituição, que fala sobre saúde, e o 196 com relação à vida, com relação à cidadania. Nessa mesma esteira, temos a ecologia, que se luta por tanta coisa, temos interesse, necessitamos do verde, necessitamos dos rios limpos, mas, infelizmente, não é tudo como nós desejamos e aquilo que nós falamos. Estamos em uma outra luta, temos aí o Código Florestal, que vai ser objeto de outra discussão, talvez até perante o Supremo Tribunal Federal. Com relação aos professores, é feliz o momento de relembrar o sofrimento daqueles que foram nossos professores. Fui aluno, Michel, sargento, todos aqui, o reitor, a professora, e nós sabíamos como judiávamos dos mestres. Mestres que viravam as costas, escutavam barulho, chamava atenção, todo mundo em comum acordo ficava quieto, perturbava todo mundo. Tinha algumas professoras que colocavam de castigo de costa lá no cantinho. Tinha professora que vinha, chegava, pegava com a unha assim, tocava no nosso braço. Hoje, tudo isso, não tenho fazer reprimenda a essas professoras que me fizeram, porque eu vejo que devemos aceitar o adiantamento da ciência, a capacitação dos menores, as crianças, só que não podemos aceitar o imoral, contra a moral. E hoje, uma presidente da República para assistir a novela para saber o que a Carminha vai fazer. Outro para discutir qualquer outra coisa, mas não discute a situação da própria casa, sendo que os pais seriam os primeiros professores. Mas tiveram, acho que tão maus professores, que não conseguem dominar os próprios filhos. Isso é uma realidade, e como não professor de menores, mas em curso de pós-graduação, a gente vê as falhas, as necessidades, como é difícil
termos alguém evoluído, porque o nosso protesto é apoiar os atos de cachoeira, de tiririca, quando é pela simplicidade tudo bem, no passado era o cacareco, era o macaco-tião no rio, e assim por diante. Mas era um desafogo de alma, era uma palavra chula, uma gozação, mas hoje é muito difícil. Oxalá que os professores homenageados sintam essa responsabilidade. E vamos lutar até contra a maré, porque vocês merecem nossa atenção, recebendo a homenagem que a Academia, hoje, neste ato solene, irá fazer a cada um de vós. Com relação às demais homenagens, aos artistas, todos temos alguma coisa para marcar, mas que esse acontecimento não seja para nos alongarmos, mas que seja uma lembrança, a homenagem ao professor, ao ecologista, ao médico, e quando se falar em livro, a internet não vai acabar com o livro. Aquele que tem amor, aquele que gosta de pegar um livro, examinar. É gostoso pegar um livro doutrinário velho, um livro de história. É muito gostoso, porque isso dá calor humano. É gostoso comprar um livro num sebo, recuperá-lo, dar de presente uma cópia daquilo que está esgotado para alguém que também ama o livro, gosta do livro, porque o livro vem lá dos papiros, lá vem da primeira máquina de imprensa, as primeiras fraudes da pirataria surgiram na Alemanha, por isso que existe aquela famosa Bienal em Frankfurt. Por que isso? Porque lá começaram a luta, e os chineses já inventavam as cópias dos livros naquela época. Quem conhece a história dos livros pode observar, quando saía um livro de sucesso na França ou na Alemanha, 3 meses depois a distribuidora se fechava, porque a concorrência com os chineses era muito difícil. E lá surgiu a pirataria. E aí a história da pirataria. Posso dizer isso porque conheço bem o que é direito à propriedade material, defendo muito essa área, luto pelos autores, pelos escritores, e quiçá não tivéssemos também aqueles que plagiem as ideias dos grandes professores, dos grandes pesquisadores, dos cientistas e dos médicos. Tudo isso, nessas poucas palavras, eu quero deixar a homenagem da Academia nesses 4 itens. E quiçá, Deus permita, em uma outra oportunidade, nós possamos ver um Brasil mais bonito, porque ele é lindo, ele é rico, mas o que falta ao nosso povo é cultura e educação. Parabéns a vocês, parabéns a nós, que reconhecemos o nosso direito e sabemos que temos defeito. E esperamos que todos juntos, esse pouquinho aqui, melhore e ajude a melhorar nosso país. Muito obrigado. Para dar continuidade, convidamos o professor doutor Plínio Rangel Pestana para saudar a posse dos novos conselheiros. Boa noite a todos. É com muito prazer que a Academia recebe aqui tão ilustres personalidades e destaques nas nossas profissões, no nosso dia a dia, nas nossas atividades empresariais. A posse, como membro de uma academia, é um momento muito importante. É aquele momento em que determinada pessoa se dedica ou se compromete a dedicar a uma academia, uma reunião de pessoas, a um grupo de alguém que pretende fazer alguma coisa ou algo para alguém. Hoje nós estamos recebendo aqui novos acadêmicos. Eu não me lembro muito bem, mas há alguns poucos, quase 3 décadas, né, professor? Eu aqui estive, era menino, não tinha nem cabelo branco ainda, vim trazido pela mão de um primo, que falou, olha, você precisa entrar na academia, porque lá a gente tem dedicação, amizade, trabalho, enfim, um esforço em conjunto, entusiasmo contagiante. Aqui estou até hoje.
às vezes com pequenos espasmos, com dificuldades, porque o nosso dia profissional, o nosso dia a dia pessoal, às vezes impede a presença. Mas hoje aqui vejo que estamos com 4 novos acadêmicos que se tornarão conselheiros e que o nome já diz. Conselheiro é aquele que aconselha, é aquele que se destaca, é aquele que é líder, é aquele que pretende fazer alguma coisa por alguém. A academia fica muito feliz com esses acadêmicos que hoje tomam posse, e eu, mais ainda, de poder agradecer a presença e contar com todos daqui para frente. O trabalho é árduo, mas é muito agradável. Vocês vão perceber isso nas nossas reuniões. Muito obrigado e parabéns a todos que hoje aqui ingressam nesse conselho da nossa gloriosa academia. Uma boa noite. Obrigado. Convidamos o nosso presidente, professor Dr. Paulo Oliver, para que venha à posição de destaque para receber os novos conselheiros. Para nós, da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, é uma honra convidar o doutor Amadeu Roberto Garrido de Paula, advogado, profissional voltado para a área constitucional, trabalhista e tributarista, com especialidade na área sindical, para ser um dos nossos novos conselheiros. Seja bem-vindo à nossa casa. Convidamos o professor doutor Oduvaldo Cacalano. Oduvaldo Cacalano é o reitor do Centro Universitário e presidente da Fundação Santo André. Para que tome posse do conselho, convidamos ainda a professora doutora Elizabeth Neide Klaus Cacalano. Doutora Elizabeth é professora, autora dos livros Do Corpo à Sensibilidade, A Educação Física na Escola dos Pequenos e Revisando o Trabalho dos Professores em relação às suas interpessoais com adolescentes e com deficiência. E como último integrante a tomar posse no Conselho, o comendador Marcos César dos Santos Gouveia. O comendador Marcos é empresário, diretor de Associação Sindical e Comercial de São Vicente e do Sindicato de Panificação do Estado de São Paulo.
Convidamos o professor Oduvaldo Cacalano para que tome posse do púlpito, que prestigiará os conselheiros que estão tomando posse. Boa noite a todos. Peço permissão aos conselheiros que tomaram posse hoje para agradecer o convite e, em nome deles, dizer que vamos fazer o possível para contribuir dentro do que tem sido feito dentro da academia. E como a gente já participa de uma academia, será uma extensão do nosso trabalho, da nossa dedicação. A gente esperamos estar à altura do trabalho. Muito obrigado a todos. Convidamos a todos os novos conselheiros para que assinem o livro de ouro da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e registrem para a posteridade a posse neste conselho. E para abrilhantar essa reunião e a posse dos novos conselheiros, convidamos para que sejamos brindados com a voz da soprano Ariane Testa, com a apresentação musical de Júnior Camargo. Júnior Camargo é membro da Orquestra As Baquianas, regida pelo maestro João Carlos Martins. O ministro esteve lá também na Noruega, o Rivela. Teve. Eu vi depois, eu estava ali. Rivela. Como é que foi a política aí? Você vai ganhar um pouquinho? Não. São Paulo. Primeiro, estava ligado.
Obrigada. Professor Michel Chelala, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Afinal, tem mais uma. E gostaríamos de convidar o Júnior Camargo e a Ariane Testa para que continuem ao centro do palco, para que recebam as suas homenagens. Receberão o mérito profissional em artes. Senhoras e senhores, a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, instituída para o fim precípuo de cultivar e divulgar os valores culturais, materiais e imateriais de nosso país, e manter vivo o sentimento cívico da nacionalidade, congregando forças a fim de enaltecer os homens e as mulheres a atuar em sociedade. Cremos, então, que a melhor forma de sagrar cavalheiros e damas só poderá ser feita através de um juramento único, dirigido ao Criador do Universo, ao Senhor dos Mundos, no sentido de que os homens falem uma só língua, que amem, respeitem e sirvam de exemplos aos seus pares, para uma renovação de sentimentos com o banimento do ódio, da ambição, da inveja e da covardia. No peito do ser está a sua força, e por fora a láurea de reconhecimento pelo que já foi feito, e por dentro um coração latente que clama pelo que ainda tem por fazer. É com grande satisfação que convidamos os membros desse sodalício para participarem do ato de outorga das merecidas homenagens que aqui nesta noite serão entregues. É com grande satisfação que solicito a presença de nosso querido diretor, secretário-geral, o professor Michel Chelala, para que coloque a impostação dos paramentos e secretarios. Sendo assim, convido o ilustríssimo conselheiro Edson Costa, presidente desta comissão. Ilustríssimo conselheiro Milton Festa Basile, membro desse sodalício. E para dar um charme, uma elegância, convidamos a jornalista professora Isis Rigon. A professora Isis Rigon é membro do Departamento de Artes da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. E convidamos ainda a artista Vânia Rodrigues, coordenadora de artes do IBB e Academia, para o livro de honra desta noite. Para que receba o Prêmio Cristal em Educação e Cultura, convidamos FUNCAD, Instituto Carlos Ediva Pinho. Principal objetivo, estimular atividades culturais e acadêmicas. Também um espaço para o desenvolvimento de novas ideias.
É com imensa honra que recebe a professora Diva Benides Pinho o prêmio Cristal em Educação e Cultura. Para receber o prêmio Cristal, convidamos ainda o senhor Omar Fred e o senhor Gustavo Tomazin, juntamente com o professor Michel Chelala. O senhor Omar Fred, Gustavo Tomazin e o professor Michel Chelala representam a editora Cartago. E essa editora é responsável pelas edições do livro Jovem Brasileiro, com temas esporte, saúde e bem-estar, ciência e tecnologia, que terá seu lançamento no dia 31 de outubro no Polo Cultural Casa da Fazenda do Morumbi, no qual convidamos a todos para que se façam presentes. Passaremos agora para o mérito profissional em ciências jurídicas. E a nossa primeira homenagem é uma homenagem póstuma, que será feita ao nosso past presidente, professor doutor Geraldo José Guimarães da Silva, neste ato, representado pelo seu filho, professor doutor Antônio Márcio da Cunha Guimarães. E ainda representado pelo seu neto, professor doutor Adriano Staghini Guimarães. O professor Antônio Márcio da Cunha é advogado, professor de Direito Internacional da PUC e membro da Academia Brasileira de Direito. E o seu filho, neto do nosso homenageado, é advogado do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Gostaríamos agora de pedir uma especial salva de palmas ao nosso peste presidente, professor doutor Geraldo Guimarães. Ainda para receber o mérito profissional em ciências jurídicas, convidamos o doutor Plínio Rangel Pestana, nosso grande conselheiro. O professor doutor Plínio Rangel Pestana é advogado, membro do Conselho da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e diretor da Fundação Carlos e Diva Pinho. Convidamos agora para que receba o mérito profissional em ciências farmacológicas. Convidamos a senhora doutora Lilian Mara Babadopoulos, representando o seu marido, professor doutor Gilberto Dinucci, e a doutora Lilian Mara Babadopoulos também receberá o seu diploma e medalha do mérito de ciências médicas. O professor doutor Gilberto Dinucci é membro da Academia Brasileira de Medicina. É um dos cientistas biomédicos mais frequentemente citados do mundo, de acordo com o Instituto for Scientific Information
ele detém produção científica prolífica, com mais de 200 artigos publicados em periódicos internacionais e nacionais, referenciados por cientistas pares, e está entre os 60 primeiros brasileiros em número de invenções e patentes médicas no Brasil, com 28 requisições. Entre elas, ele é fundador da Cartesius Analytical Unit. Convidamos para que receba um mérito profissional em ciências médicas. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, porque nesse ato nós estaremos convidando o filho de uma das nossas diretoras, de maior conceito dentro desta academia. Primeiramente, eu gostaria de convidar aqui na frente a doutora Natália Bittencourt Neumann. Uma salva de palmas a ela. A doutora Natália é um expoente para o mundo feminino paulista. É uma brasileira de Catanduva e que ingressou na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, e é da turma de 1954. É socióloga, diretora da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e diretora do Balé Cisne Negros. Doutora Natália, para nós é uma honra ter a senhora nesse sodalício centenário. E convidamos para que receba a sua medalha do mérito profissional em ciências médicas, o vosso filho, professor doutor Carlos Fernando Bittencourt Neumann. Dr. Carlos é médico especializado em psiquiatria, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Dando continuidade às homenagens da noite, convido uma amiga, diretora e empresária de sucesso em São Paulo, para que receba o diploma comemorativo aos 190 anos da independência do Brasil. Convido a doutora Shirley de Barros. A doutora Shirley de Barros é presidente do grupo SB Associados. Lembrando, o professor Michel, que a doutora Shirley de Barros é a madrinha e uma das responsáveis pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, está nesse polo cultural. Dando continuidade às homenagens da noite, passaremos a medalha Dom Pedro I e convidaremos para que venha ser homenageado uma pessoa exponente dentro das sociedades que São Paulo congrega. Ele é presidente da Sociedade dos Veteranos MMDC 32, é um pesquisador, historiador e um escritor. Convidamos com grande orgulho o coronel PM Mário Fonseca Ventura.
continuidade à medalha Dom Pedro I, gostaríamos de convidar mais um integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a qual, nesta casa, nós sempre gostamos de tê-los conosco, o soldado PM Luciano Pires. Lembrando que o nosso presidente, Coronel Telhada, membro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não pôde estar presente na noite de hoje, mandou a você, Luciano Pires, e ao senhor Coronel Ventura, um grande abraço. E que, em situação oportuna, gostaria de estar convosco nesse momento tão importante, que é a entrega da medalha Dom Pedro I. Luciano, faz uma foto com o Coronel, por favor. Para receber o mérito profissional na área de ciências médicas, convido o professor doutor Sussumi Aoki. O professor Sussumi Aoki é um ilustre membro da nossa casa, fitoterapeuta. Gostaria de pedir desculpas, mas faz necessário que nós voltemos à medalha Dom Pedro I, porque o nosso querido amigo, tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cumprimento da missão, acabou de chegar à nossa solenidade. O tenente José Gomes de Araújo Filho. O tenente José Gomes de Araújo Filho é membro da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é tutor estadual de Educação à Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública, diretor da Associação Brasileira de Arte e Cultura, da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU e vice-presidente da Sociedade de Veteranos de 32. E eu gostaria de convidar aqui à frente, calma lá, tenente, convidar à frente aqui o Coronel Ventura e o soldado PM Luciano Pires, para que a gente faça uma foto dos nossos três amigos juntos. E que, em nome dos três, nós façamos uma salva de palmas à Polícia Militar, aos nossos soldados. Lembrando os nossos militares, seres humanos, que empenham muitas vezes as suas próprias vidas na profissão que exerceram, na profissão que escolheram para suas vidas. Essas pessoas são abdicados seres humanos que, para resguardar os nossos direitos, empenham a sua própria vida. Tenente, coronel e soldado Luciano Pires, é uma honra tê-los conosco. Convido para que receba o diploma do mérito histórico Princesa Isabel, o jornalista, e nosso querido conselheiro Jorge Augusto de Castro. Jorge Augusto é superintendente federal do Ministério da Pesca e Aquicultura para o Estado de São Paulo e conselheiro da Casa.
Para que receba o mérito educacional, convidamos o professor Dr. Paulo Oliver. Convidamos a acadêmica, professora doutora Diva Benevides Pinho. Faz frente ao centro. A professora doutora Diva Benevides Pinho é professora emérita da FEA, USP, idealizadora do Instituto Carlos e Diva Pinho. A professora acadêmica, doutora Diva Benevides Pinho, fará uso da palavra para enaltecer o Dia do Professor. Bem, eu vou ser breve. Apenas quero agradecer muito esta homenagem e lembrar nesta casa que cultua a história, cultua a tradição e cultua a cultura brasileira. Eu quero dizer que o Dia do Professor foi estabelecido por Dom Pedro I em 1827, e no dia 15 de outubro, porque é o dia da padroeira do professor em Portugal, Santa Teresa de Ávila. De modo que esse dia lembra a nossa cultura, lembra a nossa tradição portuguesa, Dom Pedro I, e lembra o professor que vem trabalhando pela cultura, pela história, e o professor que, na realidade, faz também a história, porque todos nós tivemos um professor desde o pré-primário à universidade, e os professores do ensino fundamental são aqueles que mais marcaram a nossa escola profissional, a nossa vida, o nosso futuro. Então, homenagem a esses mestres que têm um verdadeiro sacerdócio. Eu gostaria de lembrar aqui Castro Alves, porque esses mestres divulgam a cultura, divulgam o livro, divulgam o saber. Então, eu gostaria de repetir com Castro Alves: bendito o que semeia livros. Livros às mãos cheias e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Obrigado. Obrigado, professora Diva Benevides Pinho, pelas lindas palavras. Convidamos para o mérito educacional o professor Márcio Michalzuki Marcelino. O professor Márcio é geógrafo e mestre em geografia pela USP, consultor, escritor, pesquisador, palestrante e produtor cultural, autor de livros para didáticos e de material para pré-vestibular. Atualmente é diretor executivo da empresa Razão Cultural, consultoria em projetos socioculturais e ambientais.
Para que receba um mérito educacional, convidamos a professora Sueli Becaro Testa. A doutora professora Sueli não se encontra no momento. Convidamos o nosso amigo, o nosso maestro, o nosso querido professor doutor Mário Festa. O professor Mário Festa, além de ser o nosso querido maestro, é professor de meteorologia do Instituto de Astronomia, Geografia e Física da USP, colecionador e expositor de presépios, participante da terceira expedição brasileira à Antártica, nosso querido músico e maestro por hobby. Caiu fora. Nosso querido maestro. Agora sim, convidamos a professora Sueli Becaro Testa. A professora Sueli é diretora da Escola Lessa Idiomas. Convidamos, para que receba o mérito histórico-cultural, Dr. Luiz Vergueiro. O Dr. Luiz Vergueiro é auditor fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e conselheiro da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Gostaríamos de ressaltar que o Dr. Luiz Vergueiro é o responsável pelo programa Simples. Ainda para o mérito histórico-cultural, convidamos o professor Samir El Hayek. Professor Samir El Hayek é professor de árabe e palestrante sobre o Alcorão, tradutor do livro sagrado Alcorão, do árabe para o português. Querido professor doutor Paulo Oliver, nosso presidente, gostaria da presença do senhor ao centro do nosso palco, por gentileza. Porque nesse momento, nós faremos a nossa última homenagem da noite, na qual entregaremos o mérito histórico e cultural no grau de grande oficial, a nossa querida comendadora, Natália Bittencourt Neumann.
e senhores, agradecemos os nossos queridos acadêmicos pela participação nesta comissão que muito honrou as outorgas das homenagens. E assim convidamos o professor Michel Chelala para que desfaça os paramentos da noite. Gostaríamos, para brilhantar e agradecer os nossos homenageados, contar com a presença de Ariane Testa, com a sua magnífica voz, e do nosso querido Júnior Camargo, instrumentista e violinista. Por favor, Ariane Testa. Gostaríamos de convidar nesse momento, para agradecer em nome de todos os homenageados desta noite, o professor Shamir El-Hayaki. Boa noite, senhoras e senhores, senhores acadêmicos. Falar sobre o Islã é um prazer enorme para mim, porque sempre tive o prazer e a honra de transmitir o que o Islã é de fato, que é de fato. Foi perguntado ao nosso profeta Muhammad qual é a relação dele, em relação aos outros profetas. Então ele deu um exemplo e ele disse: é como você olhar um palácio lindo, todo mundo que o vê acha-o maravilhoso, só que num dos cantos estava faltando um tijolo, e esse tijolo sou eu. Então o Islã nunca disse que ele era
uma religião nova, mas sim sempre disse que ele era a continuação das religiões anteriores, judaísmo e cristianismo. Muito estranho se fala, das pessoas acham o Islã é muito estranho, mas o Islã não é estranho, o Islã é diferente, somente. Eu sou professor de física e matemática. Além do árabe, sou professor de física e matemática. E já visitei a maioria dos países, a maior parte dos países do mundo, quer seja África, Ásia, Europa, América. E em todos os locais que eu visitei sempre escolas primárias, para ver o comportamento dessas crianças. E nunca encontrei diferença nenhuma em todas as escolas que eu visitei. Todas essas crianças tinham o mesmo comportamento. Não importava se era na África, se era nos Estados Unidos. A diferença passava a ser depois, quando eles se adiantavam e começaram a ter a influência dos pais ou do meio ambiente. Então, a diferença de alimentação, de educação, de cultura, tudo isso aí transformava as pessoas e transforma essas crianças em intolerantes. Essa intolerância que existe hoje em dia, que é o problema do mundo. Se o mundo não passar a ser tolerante, aceitar cada um ao outro, que ele era simplesmente só diferente, porque ele é ser humano, nada mais que um ser humano, como todos nós somos, nós vamos continuar tendo problemas no mundo, injustiças, havendo tiranos como nós temos hoje em dia, em todos esses locais que assassinam pessoas, assassinam o seu próprio povo, né? E dessa forma nunca vamos ter paz. A paz, eu sempre conto a questão do chinês e do europeu. Eu sempre conto isso. E falo que o chinês entrou no cemitério e levou um prato de arroz para pôr em cima do túmulo do seu ente querido. E o europeu foi levando uma flor para colocar em cima do túmulo do seu ente querido. O europeu olhou para o chinês e disse a ele: você acha que esse seu ente querido vai usufruir do seu prato de arroz? Ele disse: da mesma forma que o seu ente querido vai usufruir do cheiro da sua flor. Somos apenas diferentes, culturas diferentes, seres humanos, todos nós. Todos nós. Eu vou citar, somente vou ler um dos versículos do Alcorão. Um dos versículos mais importantes do Alcorão. Eu anotei aqui para verem o que é de fato, me desculpem a atrapalhação, mas está aqui, ó. O versículo é o versículo 177 do Alcorão, da segunda surata. Ele diz o seguinte: a virtude não consiste em que orienteis vossos rostos para o Oriente ou para o Ocidente. A verdadeira virtude é de quem crê em Allah, o Deus. Allah é Deus, não é outra coisa, não é Allah dos muçulmanos ou Allah isso aqui. Allah é usado tanto por cristãos como por judeus que falam árabe. Allah é a palavra, é Deus em árabe, nada como é God em inglês, é Dio em francês e assim por diante. No dia de crer em Allah, no dia do juízo final, nos anjos, nos livros, nos profetas, de quem distribui seus bens em caridade por amor a Allah, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos
em resgate dos cativos, aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates. Esses são os verazes e esses são os que temem a Deus. Esse é o versículo, um dos versículos mais importantes do Alcorão, que ensina como nós devemos nos comportar. Essa é a nossa vida, essa é a forma de nós nos conduzirmos uns aos outros. Eu agradeço imensamente a palavra dada e espero ter transmitido algo que vocês desconheciam. O Alcorão tem mais, cita mais Jesus, que a paz esteja com ele, do que Muhammad. Cita muito mais Jesus. É o único livro que fala de Maria. Nem a Bíblia fala de Maria, nem os evangelhos falam de Maria. O único livro que fala de Maria é o Alcorão. Assalamu alaikum. Pelas mãos mundial. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Agradecemos o professor Samir El Hayaki pelas lindas palavras e por nos elucidar de um assunto que muitos desconhecíamos. Agora, para o encerramento dos trabalhos, passaremos a palavra ao nosso querido presidente, professor doutor Paulo Oliver. Declaro encerrada esta sessão e todos nós estamos liberados para um jantar e até a próxima, se Deus quiser, nesse mesmo salão. Obrigado.